Bem, vamos lá. Nós vamos estudar na aula de hoje e na próxima aula, agora, o que eu chamo de um aspecto dinâmico da persecução penal. Nosso primeiro tema foi o tema dos princípios, né? Nós estudamos os princípios que caracterizam o direito processual penal. Depois, nós estudamos os sistemas, acusatório, inquisitório, e vimos também alguns aspectos relacionados com a justiça negocial, e tratamos na sequência dos 4 institutos fundamentais do processo como um todo. É uma categoria chamada teoria geral do processo, mas também do processo penal, jurisdição, ação, defesa e processo. Ao estudar esses 4 institutos, nós vimos essas categorias no que eu posso denominar de uma forma estática. O que são cada um dos institutos? A jurisdição como atividade exercida pelo juiz, a ação como atividade exercida pelo Ministério Público e, excepcionalmente, pela vítima, a defesa exercida pelo acusado e por seu defensor, e tudo isso se desenvolvendo através de um instrumento que é o processo. A partir de hoje, nessa aula de hoje, na aula de amanhã, nós vamos tratar do aspecto dinâmico da persecução penal. Como que isso se coloca ao longo de todo o desenvolvimento da atividade processual. Como que esses 4 institutos fundamentais interagem. Como que os princípios que nós estudamos regem toda a atividade processual penal. Eu começo fazendo algumas observações que, quando nós falamos aqui dessa dinâmica da persecução penal, ou, como diz o nosso programa, da estrutura do processo penal, na verdade, nós estamos falando aqui de um processo penal por antonomasia, que é a ação penal condenatória. Mas faço a ressalva, que o processo penal não é só a ação penal condenatória. Quando nós pensamos em processo penal, nós pensamos em alguém que cometeu um crime, ou um crime que é descoberto, uma investigação que é realizada, e se eu consigo colher elementos de quem é o responsável por aquele crime, essa pessoa vai ser denunciada, e depois, se ficar provado que ela é culpada, ela vai ser condenada e vai ter uma pena para cumprir. Isso é o que nós pensamos, ou mesmo quem não está na faculdade de Direito, se tiver alguma mínima noção do que é um crime e qual a consequência de um crime, vai pensar dessa maneira. Faço essa ressalva porque, na verdade, nós vamos estudar, a partir de agora, a estrutura do processo penal desse tipo de situação. Mas, se nós formos pensar no funcionamento do processo penal como um todo, existem outras formas de tutela e outros instrumentos que também pertencem ao processo penal. Se nós... Deixa eu fechar isso aqui, senão vai ficar pitando aqui o tempo inteiro. Se nós pensarmos em outras situações, também todos sabem, e talvez até quem não seja um profissional do direito, que nós temos o habeas corpus. O habeas corpus não é um instituto processual penal. Acho que até na aula passada alguém perguntou isso, se é possível a interposição de habeas corpus para tutela da liberdade. Não, foi na outra turma que eu dou aula, acho. Não sei se nessa ou na outra, se na turma sobre recursos ou nessa turma, acho que foi nessa. Para outros ramos que não sejam o processo penal. Sim, é possível, por exemplo, uma prisão de alimentos que seja ilegal, ela não é uma medida de natureza penal, ela é uma medida de natureza civil, no campo do direito de família, alguém que deixa de pagar alimentos. O processo civil prevê uma forma especial para a cobrança desses alimentos,
que envolve a prisão. Tem constrangimento à liberdade de ir e vir, cabe habeas corpus, mas ele se desenvolve, né, basicamente no processo penal. A disciplina procedimental do habeas corpus está no processo penal, mas o habeas corpus não é um remédio para condenar alguém. Ao contrário, o habeas corpus é um remédio para proteger a liberdade. Vocês também já devem ter ouvido falar em revisão criminal. O processo penal, como todo processo de conhecimento, ao final termina com uma decisão de mérito que transita em julgado. A coisa julgada torna imutável os efeitos daquele provimento, até por conta da necessidade de segurança jurídica, para que as questões não fiquem indefinidamente em aberto. Mas é possível, em alguns casos previstos pelo legislador, que mesmo depois do trânsito em julgado eu possa cassar essa coisa julgada e alterar o resultado daquela decisão. No processo penal, por uma escolha política, só é possível a revisão criminal para transformar condenações transitadas em julgado, injustas, errôneas, em absolvições. Não é possível o contrário, que nós chamamos de revisão criminal pró-societate. A revisão criminal entre nós é só pró-réu, para a defesa da liberdade. Então, se alguém for absolvido ao final de uma ação penal, esta sentença ou acórdão absolutório transitar em julgado, e depois se descobrir uma prova nova da culpa dessa pessoa, não é possível cassar essa coisa julgada absolutória injusta, que afinal de contas o absolvido era o culpado, numa condenação justa. Então, a revisão criminal também é uma forma de processo penal, mas é uma forma de processo penal que não visa impor uma sanção a alguém. Ao contrário, ela visa cassar a coisa julgada e fazer prevalecer a liberdade, a inocência de alguém que estava condenado e punido, né, injustamente. Eu até elenco aí no slide a reclamação constitucional também como uma outra medida. Enfim, eu faço essa ressalva para que vocês, né, entendam que processo penal não é só processo condenatório. Que o campo de estudo do processo penal não é só como investigar, processar e punir um culpado. Mas esse é o processo penal por excelência. Se nós formos pensar ou se nós fizermos uma estatística do que acontece numa vara criminal, 95%, 98% do que lá tramita, se nós formos fazer uma estatística nos tribunais, eu vou dizer que talvez 80% do que lá tramitam são ações, ou no caso dos tribunais, apelações, visando a verificação da culpa ou da inocência de alguém e, portanto, a absolvição ou condenação de alguém. Então, o que nós vamos passar a estudar agora e o que nós estamos chamando aqui de estrutura do processo penal é a estrutura deste tipo de processo penal. Do processo penal que vai se instaurar quando eu descubro um cadáver na rua com 5 facadas nas costas. Eu vou dizer, isso não é morte natural, isso não é suicídio, alguém matou essa pessoa. Pode até ser que não seja homicídio. Sabem o que é latrocínio? Latrocínio é matar para roubar. Tecnicamente é uma outra qualificação jurídica. Mas você fala, eu estou diante de um crime. Então, há um órgão que vai, numa primeira fase, investigar. Se ele não descobrir nada, aquela investigação vai ser arquivada, mas se ele descobrir o responsável, ou o provável responsável, essa pessoa vai ser denunciada. A hora que acabar esse processo, ou pelo menos ele acabar em primeiro grau, essa pessoa vai ser condenada, essa pessoa denunciada vai ser condenada ou vai ser absolvida. Quando nós falamos assim, a sentença põe fim ao processo, vocês já viram que isso é uma generalização. A sentença põe fim à etapa de primeiro grau do processo. E no processo penal,
raramente ele termina com a sentença de primeiro grau. Porque se ela é condenatória, 99% dos casos, o acusado condenado vai apelar da sentença para tentar, através de apelação, reformar aquela condenação no tribunal, ou se ele é absolvido, em muitos casos, talvez salvo poucas hipóteses em que o próprio Ministério Público se manifesta pela absolvição do acusado, aí normalmente ele não recorre de uma sentença absolutória, mas na grande maioria dos casos, o Ministério Público acaba recorrendo, apelando de absolvições, quando ele pede a condenação, porque ele acha que a pessoa é culpada, e o juiz absolve, normalmente o Ministério Público vai apelar. Aí nós passamos por uma etapa de segundo grau, quando há impugnação dessa sentença de primeiro grau. E por último, a partir de um determinado momento, essa decisão transita em julgado. Se ela for absolutória, não vai haver nenhuma consequência prática. Aquele réu iniciou o processo com uma condição, nós estudamos nas primeiras aulas, de inocente, de presumido inocente, acabou o processo, esse status dele não foi alterado. Ele era inocente, acabou com uma sentença absolutória, continua sendo inocente. Mas se este réu for considerado culpado e for condenado, começa a ter uma ação condenatória. Vocês lembram, em teoria geral do processo, estudaram as tutelas meramente declaratórias, constitutivas, condenatórias. A tutela condenatória tem como característica a imposição de uma sanção. Isto também ocorre no processo penal. E vocês estudaram na parte geral do direito penal, nós temos 3 tipos de sanções: pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. Então, se alguém é condenado, eu ainda tenho uma etapa subsequente, que é a etapa da execução da pena, é a etapa do cumprimento dessa sanção. Então, agora, deixando de lado aquelas outras modalidades menos usuais de processo penal, habeas corpus, revisão criminal, e pensando no que é estatisticamente o grosso, o dia a dia do processo penal, que são as ações penais condenatórias, é disso que trata o Código Penal. Se vocês pegarem lá no Código Penal, tem um capítulo, ação penal, é ação penal condenatória. Não está falando de habeas corpus, não está falando de revisão criminal, nada disso. Nós temos, então, e é isso que nós vamos estudar nessas 2 aulas, uma primeira fase de investigação, depois nós temos a fase processual propriamente dita, e depois nós temos, em caso de condenação, a execução da pena. Esta fase processual propriamente dita, nós também podemos subdividi-la de acordo com algumas características. Primeiro, uma parte dela se desenvolve em primeiro grau até que eu tenha a sentença, e uma outra parte se desenvolve em segundo grau, normalmente ao segundo grau, e esta fase é uma fase de recurso, de impugnação da sentença. A primeira fase, a fase processual, por sua vez, nós temos 3 atividades bem características. Uma atividade de acusação, e quando eu falo acusação, vamos entender acusação e a respectiva defesa, a tese e a antítese, que é o Ministério Público, em regra, acusando alguém, e essa pessoa se defendendo. Mas esta primeira fase, que eu digo de acusação, ela é uma fase muito mais, eu não vou dizer argumentativa, mas muito mais uma fase expositiva, narrativa. O Ministério Público vai dizer: o José, do dia 30 de janeiro, por volta das 22 horas, na rua Benjamin Constant, de frente ao número 63, furtou a bolsa da Maria, que continha um celular, uma carteira, um iPad, etc. Isto posto, José está sendo denunciado pelo crime do artigo 155, requer que seja citado, para o final condenado às penas do artigo 155 do Código Penal. Então, é uma fase que eu exponho fatos.
Claro que o réu vai ser citado e vai vir se defender. Depois, uma segunda fase muito característica do processo é o que nós chamamos de instrução, ou nós podemos denominá-la de uma fase probatória. Eu tenho a primeira fase narrativa ou expositiva. O Ministério Público diz: foi o acusado que cometeu um crime. O acusado vem e diz: não fui eu. Ou diz: isso que eu fiz não é crime. Ou eu agi em legítima defesa. Então eu tenho narrativas, eu não vou dizer antagônicas, mas narrativas incompatíveis entre si. E o juiz vai ter que decidir entre uma ou outra. Como ele não tem ainda elementos suficientes, o que ele vai? Passa para uma segunda fase distinta, que é uma fase de instrução, de produção de prova. Agora a finalidade não é mais narrativa, mas a finalidade passa a ser demonstrativa. A prova é o meio que vai dar suporte àquelas narrações. O que narrou o Ministério Público está provado? É verdade? Foi o José? Ele que subtraiu? A bolsa era da Maria? O que tinha dentro da bolsa não tinha nada? Aí vem a defesa. Eu não subtraí. Ou, na verdade, não foi a bolsa da Maria. A Maria estava indo lá na Praça da Sé, depois da aula, pegar o metrô, e ela estava lá comendo um sanduíche, e eu, na verdade, subtraí o sanduíche, mas aquilo foi um furto famélico, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha conseguido comer nada até aquele momento, estava o dia inteiro com fome. Passo por uma parte probatória. O Ministério Público tem o ônus de provar as suas alegações. O réu, no processo penal, embora não tenha ônus, mas tem interesse em demonstrar que as suas narrativas são verdadeiras, vai tentar provar as suas alegações. E depois disso, nós temos a última fase do processo, pelo menos desse primeiro grau, que é a fase de decisão. As partes alegam, as partes provam, e o juiz decide, né? Do ponto de vista etimológico, jurisdição é dizer o direito. O juiz vai decidir. Eu tenho duas narrativas, eu tenho provas, quais das duas narrativas eu considero provada e, portanto, entre aspas, verdadeira, para daí ele proferir a decisão. Então, essa é a dinâmica, vamos dizer assim, o dia a dia do processo penal, da maior parte do processo penal. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Chama a atenção de vocês que no primeiro slide, né, eu escrevo lá que a persecução penal é bifásica. Essa é uma afirmação muito corrente na doutrina, né? Estou aqui para ajudar. Conheça a Siri em apple.com/br. Muito obrigado, Siri. Aceito a sua ajuda. É comum nós fazermos essa afirmação e, num certo sentido, isso até distingue o processo penal se nós formos pensar mais propriamente de um processo civil, né? Num processo civil, normalmente eu não tenho essa primeira fase de investigação, né? Hoje até algumas espécies de processo civil sancionador você tem, como ação civil pública, ação de improbidade, você pode instaurar um inquérito civil antes, mas em regra, no processo civil, eu posso promover uma demanda, protocolar a minha petição inicial com 2 páginas sem nenhum documento, né? Eu vou dizer: a Júlia me procurou depois da aula, falou que estava precisando de R$1.000 emprestado, eu concordei em emprestar, ela disse que me pagava em 1 mês, ela não me pagou, o mês passou, eu pedi para ela pagar, ela se recusa a pagar, venho promover a presente ação civil requerendo que a Júlia seja condenada a me pagar os R$1.000 que eu emprestei para ela. Esses são os fatos do direito. O mútuo é um contrato através do qual alguém empresta dinheiro para outra pessoa para receber depois. Isto posto, peço que a Júlia seja condenada. Veja, eu escrevi 2 folhinhas de papel. Entrego para o juiz. Que provas que eu trouxe para amparar essa minha pretensão?
Nenhuma. Eu ponho lá, né? Vem requerer a produção da prova testemunhal por meio da qual se demonstrará a realização desse mútuo verbal. Ok. A juiz vai mandar citar a Júlia vai vir, vai dizer que se emprestou, se não emprestou, se emprestou e não pagou, mas que ela fez uma dação em pagamento, porque ela não me deu os R$1.000, mas ela me deu um celular antigo, porque meu celular estava quebrado, eu aceitei receber o celular dela como forma de pagamento. Aí o juiz vai dizer, não sei se o Gustavo tem razão, não sei se a Júlia tem razão, vamos para as provas. Né? Mas o processo penal tem uma fase prévia, né, de investigação. Por quê? Porque normalmente, né, nos atos das vidas negociais nossas como pessoa, muitas vezes nós nos documentamos porque sabemos que estamos praticando certos fatos que têm repercussão, podem ter repercussão jurídica e eu posso ter que prová-los. Se eu vou alugar minha casa para o Henrique, nós vamos fazer um contrato por escrito de locação, né, qual que é o imóvel, vou dizer que o imóvel está desimpedido, quais são as condições do imóvel, o que são as obrigações dele de preservar o imóvel, que ele tem que me pagar X reais todo mês, tal. Se um dia eu tiver uma demanda, eu vou apresentar aquele contrato por escrito. Se eu fosse mais cuidadoso, em vez de eu fazer um mútuo verbal com a Júlia, eu ia fazer um mútuo por escrito, dizendo lá que ela recebeu. Ela, se for cuidadosa, a hora que ela me pagar, ela vai falar, Gustavo, me dá um recibo aqui que eu paguei, cumpri minha obrigação, para se amanhã surgir algum problema sobre isso. No crime, normalmente, não tem documentação prévia, porque ninguém avisa, vou cometer tal crime, hein? Então, vamos pegar aqui um documento que você é o criminoso. Então, eu preciso de uma fase de investigação. E essa fase de investigação, seja para quem vai acusar saber que provavelmente está diante de um crime, seja para evitar acusações infundadas. A acusação, em tese, bem desenvolvida, ela também tem uma finalidade, né, que é o reverso da moeda, de preservar os inocentes. Eu não poderia fazer a mesma coisa que eu fiz com a Júlia, de fazer uma petição inicial de 2 páginas, dizendo que eu emprestei dinheiro, que ela não me pagou, e que ao longo da instrução eu irei provar com testemunhas em relação a um crime. Né? Eu não ia poder dizer, eu sou do Ministério Público, né? O Alexander guardava na casa dele X gramas de cocaína para venda e, portanto, denuncio o Alexander por tráfico de drogas, nas mesmas 2 páginas que eu fiz a petição da Júlia, dizendo, conforme irei provar através de testemunha. Se o Ministério Público fizer isso, o juiz vai fazer, você está louco, Ministério Público? Como assim? Você está acusando alguém de tráfico de drogas? Você está acusando alguém de homicídio? Você está acusando alguém de roubo? Você está acusando... E o que você me traz para que eu possa prosseguir com isso contra essa pessoa? Nada? Só saliva? Dizendo que essa pessoa cometeu um crime? Não. Quer dizer, ser processado criminalmente é uma coisa séria. Causa uma série de repercussões na vida da pessoa. Então, eu preciso de um mínimo de elementos que já me deem um suporte indicando que pelo menos é provável que aquela pessoa seja o autor do crime. É o que nós denominamos em processo penal de justa causa. Né? Veja, não é a certeza para a condenação, não é justa condenação, é justa causa. Eu tenho que mostrar para o juiz que aquela demanda, pelo menos, ela é viável, que aquilo não é uma pura criação mental do acusador. Então, por isso que a persecução penal ela é bifásica. Ela tem uma fase de investigação e aí depois ela tem a fase processual propriamente dita. Mas hoje, a grande maioria dos códigos tem trabalhado a persecução penal, pelo menos nesse aspecto macro, sobre um aspecto não bifásico, mas sobre um aspecto trifásico. Por que trifásico? Justamente pela relevância que a defesa tem como antítese à tese acusatória. Então, eu tenho uma fase de investigação. Eu colho provas, e normalmente a polícia acaba colhendo provas para acusação. Mas nós vimos, quando estudamos a defesa, que hoje uma das características da defesa também é o direito de investigar, e cada vez mais se fala em direito a uma investigação defensiva. Aliás, é um tema aí da ordem do dia, vocês devem ter acompanhado. Recentemente, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região aqui de São Paulo concedeu à defesa do ex-presidente Lula o direito a ter acesso a elementos de
empresas que fizeram acordos de leniência, né, justamente para que ela possa verificar o conteúdo daquilo e se ali havia provas de inocência. Então, como ser processado não é pouca coisa, não é algo banal, então hoje o que se defende como essa fase intermediária? Uma fase de juízo de admissibilidade da acusação. Porque se eu disse, eu não posso chegar e trazer só uma folha de papel dizendo que alguém cometeu um crime, né, eu tenho que trazer elementos mínimos de que essa pessoa possa ter cometido aquele crime. Há a chamada justa causa para ação penal. Não é justa certeza para condenação, é justa causa para ação, para que comece uma ação. Só que se o réu é citado, ele pode ter capacidade para demonstrar, desde logo, que aquela ação é uma invenção, é uma criação. Exato, Arthur. Seria a defesa desse juízo de admissibilidade. Essa é a fase intermediária. Veja, não é a defesa do mérito para dizer eu sou inocente, né? Mas eu faço a investigação e o Ministério Público acusa com os elementos que a investigação da polícia ou do próprio Ministério Público levantaram. Aí eu cito o réu e, sem o juiz já ter se manifestado, dizendo recebo a denúncia, o réu é citado para apresentar a sua resposta e trazer os seus elementos, inclusive eventuais elementos que ele colheu por meio da investigação defensiva. E aí, essa é a fase intermediária. O Ministério Público acusa, indicando quais são os seus elementos. A defesa é citada, responde, trazendo os seus elementos. E aí, essa fase intermediária da acusação serve para que o juiz faça o quê? Receba ou rejeite a denúncia. Receba ou rejeite a acusação. Se ele rejeita, acabou o processo. Se ele recebe, aí nós passamos para aquela fase da instrução para depois ele decidir. Aí, se ele recebe, ele diz, não, essa demanda é viável. Ele me trouxe elementos que me convencem, pelo menos por hora, que há uma probabilidade de que o acusado tenha cometido um crime. Então, vamos para a instrução. Aí nós vamos ter processo. Né? Então, exatamente isso. A fase intermediária é isso. Então, nós teremos uma fase de investigação, depois uma fase intermediária de juízo de admissibilidade da acusação, e se essa fase termina com resultado positivo, recebendo a denúncia, aí eu passo para a instrução e julgamento. Deixa eu ver, o Mike pergunta aqui. Essa investigação defensiva dispõe de muito menos instrumentos investigativos? Sim. Mike, há um desequilíbrio. Isso é inevitável. Né? Nós já vamos falar um pouco mais disso, que agora nós vamos começar a tratar de cada um dos institutos. Até já podemos passar para a investigação, e aí eu aproveito e já respondo a pergunta do Mike. Até começo pelo slide final, que fala um pouco da parte das espécies de investigação. Mas vamos lá. Todo mundo sabe, e aqui também não precisa ser bacharel em direito, que quando eu estou diante de um possível crime, né, quem investiga se aquilo ocorreu ou não, e se aquilo é crime ou não, ou quem é o seu autor, é a polícia. Né? A atividade investigativa é basicamente uma atividade de polícia. Entre nós, e quando o código foi feito, em 41, quando se pensava em investigação, era um único órgão, a polícia, e ela fazia a investigação. Com o passar do tempo, primeiro o Ministério Público falou, olha, eu também tenho poderes investigatórios, porque se naquela fase posterior sou eu que vou denunciar alguém, tendo eu denunciado, se serei eu que terei que requerer em juízo a produção dos meios de prova para convencer o juiz que a minha tese, que a minha acusação é verdadeira. Eu também tenho que dispor de poderes de investigação. Por quê? Porque muitas vezes ele entendia que aquela investigação feita pela polícia não era adequada. E os nossos tribunais acabaram reconhecendo esse direito à investigação do Ministério Público. Mas, principalmente, quando eu reconheço um direito à investigação do Ministério Público, a regra entre nós continua sendo inquérito policial.
né? Na esmagadora maioria dos casos, há investigação, essa investigação é feita pela polícia e nós temos um inquérito policial. Essa investigação ela é feita pelas polícias civis dos estados, né, quando é competência da Justiça Estadual, ou pela Polícia Federal, quando o crime é de competência da Justiça Federal. Então, eu estou acusando o secretário municipal de corrupção, é a Polícia Civil que investiga. Eu estou acusando o José de matar a Maria, é a Polícia Civil que investiga. Eu estou acusando o Pedro de vilipêndio a cadáver, é a Polícia Civil que investiga. Bom, eu estou acusando o ministro de Estado de corrupção. Envolve interesse da União. É a Polícia Federal que investiga. Eu estou acusando alguém de desvio de verbas federais destinadas à Covid. É a Polícia Federal que investiga. Eu estou acusando alguém de um furto da Caixa Econômica Federal. Envolve patrimônio da União. É a Polícia Federal que investiga. O reconhecimento de uma investigação defensiva, Mike, é importante, mas, como você já sabe, ou pelo menos intuiu, ela é mais limitada. Até porque ela não é uma investigação oficial realizada por agentes estatais. Então, assim sendo, eu tenho limitações, né, que o particular não tem um poder de império que o Estado tem. A polícia vai lá, convoca alguém para depor. Se essa pessoa não comparecer como testemunha, ela pode até coloca-se lá, às vezes, sob pena de crime, de desobediência. A pessoa pode até ser conduzida coercitivamente. Eu, como advogado, posso até realizar uma investigação defensiva. Hoje a OAB tem um provimento que disciplina a investigação defensiva. Eu posso até colher depoimentos para saber o que alguém tem de conhecimento ou não tem e, eventualmente, requerer depois a oitiva dessa pessoa como testemunha em juízo. Mas o máximo que eu posso fazer, vamos dizer que eu gosto de investigação defensiva, eu estudo, eu sei como é que faz, eu chamo a testemunha para ir no meu escritório, ligo lá uma câmera, deixo lá um tripézinho para gravar tudo que ela vai falar, para ter aquilo direitinho, etc. O que eu faço para ela é um mero convite. Eu não tenho poder para dizer, você está obrigada a vir no meu escritório para depor, porque eu quero saber se você tem conhecimento ou não desse crime. Eu não tenho poderes para obter documentos de órgãos oficiais, para requisitar documentos, como a polícia e o Ministério Público têm. Eu não tenho poderes para... eu não tenho órgãos periciais, posso até contratar um perito particular. Há um desequilíbrio, sem dúvida. Você diria, como que eu tento minimizar esse desequilíbrio? Em tese, mas isso é muito em tese, a polícia investiga provas, né, de acusação e de defesa. Como ela está interessada na descoberta da verdade, ela não vai ser só uma ferrenha acusadora. Um investigador, vamos dizer assim, honesto, não estou nem falando honesto no sentido de corrupção, honesto na sua empreitada investigatória, né? Se ele cria uma hipótese mentalmente, sai atrás de elementos para verificar se aquela hipótese é confirmada ou não, e aquela hipótese ela é afastada, né? Eu suspeito que o fulano foi assassinado porque ele tinha, sei lá, brigado na boate antes dele sair com o Beltrano. Então, se ele foi atropelado quando ele estava passando no meio da rua, um carro veio por cima dele, deliberadamente o atropelou e o matou, deve ter sido aquele fulano que foi agredido por ele na boate e saiu e ficou esperando a hora que ele fosse embora para se vingar e atropelá-lo. Aí eu vou falar, bom, então deixa eu ver se tem imagens, se alguma testemunha conseguiu anotar a placa do carro. Não, ninguém anotou. Deixa eu ver se tem imagens que mostram que carro é um, sei lá, um Jetta vermelho. Aí eu vou lá olhar nos registros e falo, pô, o agressor aqui,
aquela pessoa que foi agredida na boate tem um Jetta vermelho, ó, então tá vendo? Ó, tudo se encaixa, acho que é ele. Aí vai chamar lá o fulano, né? Ele apresenta provas da inocência dele. Ele fala, olha, eu tenho um álibi, nessa hora eu estava em tal lugar, eu já tinha saído da balada, eu tinha ido para o hospital para fazer um curativo. Ó, por sorte, eu tenho aqui o GPS do meu carro, que marca o meu trajeto, está aqui, ó, no horário do fato, eu estava em outro lugar. Tá aqui, ó, as imagens do registro do hospital, eu entrando no hospital, eu estava sendo atendido, aqui a ficha médica, nesse horário eu estava sendo atendido pelo médico fulano de tal. O que o investigador tem que fazer diante desses elementos de prova? Ele tem que falar, olha, aquela minha hipótese inicial, provisória, foi descartada. Não se verificou. Então, deixa eu agora, né, como eu costumo dizer, deixa eu adotar uma outra linha de defesa. O autor deve ter sido outra pessoa. Aí eu começo a falar, bom, será que essa vítima tinha outros inimigos? Será que essa vítima estava sendo ameaçada por alguém? Um detetive pode ser contratado para a fase probatória. Embora, Alisson, normalmente, né, a gente contrata um detetive na fase investigatória. Eu já vou mostrar para vocês essa diferença entre investigar e provar, tá bom? Mas pode sim, pode ser contratado, né? Normalmente, o Ministério Público não vai contratar um detetive porque ele tem a polícia como órgão oficial para investigar para ele. E hoje, reconhecidos os poderes investigatórios do Ministério Público, muitos ministérios públicos de diversos estados e o Ministério Público Federal também têm entre seus órgãos de apoio órgãos encarregados de fazer esse tipo de investigação, tá? Mas então, só continuando no exemplo, ele fala, bom, então agora vamos ouvir familiares da vítima, vamos ver se a vítima estava sendo ameaçada por alguém, vamos ver se a vítima tinha algum inimigo, né? Aí fala, olha, inimigo eu não sei, mas ele estava muito preocupado antigamente, antes de ser atropelado, ele falou que estava devendo um dinheiro, ele falou que a pessoa para quem ele emprestou um dinheiro, de quem ele emprestou um dinheiro, estava cobrando cada vez de uma forma mais incisiva. Aí o delegado falou, opa, deixa eu ver então se eu descubro quem é essa pessoa. Aí pede lá a quebra do sigilo do telefone da vítima, obtém lá as mensagens de WhatsApp, descobre o número de um fulano, cada vez cobrando de forma mais incisiva, na última mensagem dizendo que ele até, que se o cara não pagasse em 48 horas, que ele ia matar o fulano, ou ia matar um parente do fulano. Aí o delegado fala, opa, tenho aqui uma segunda hipótese, deixa eu investigar essa hipótese. Então, a atividade de investigação, ela é uma atividade em que, a partir de determinados elementos iniciais, eu formulo uma hipótese explicativa para aquele evento. E, a partir dali, eu saio à procura de elementos que confirmem aquela minha hipótese, né? Veja que, às vezes, quando acontece um crime, a gente ouve um delegado de polícia na televisão, ele fala assim, nenhuma hipótese está descartada, todas as hipóteses serão investigadas. Pode até ser que ele diga nenhuma hipótese está descartada, todas vão ser investigadas, mas quem investiga, não investiga tudo ao mesmo tempo. Quem investiga, investiga uma hipótese. Eu formulo uma hipótese e investigo aquela hipótese. Se ela é confirmada, eu falo, ok, olha como o meu feeling de delegado era bom. A primeira hipótese que eu formulei já era aquilo mesmo e foi confirmada, né? Ou aquela hipótese é desmentida pelas provas que ele sai atrás, pelos elementos de investigação. Aí ele formula uma segunda hipótese. E se essa segunda hipótese for desmentida, ele vai atrás do agiota, obtém o número do telefone, descobre quem é o agiota, vai ouvir o agiota, e o agiota fala, é verdade, eu ameacei, talvez até isso poderia ser crime de ameaça, mas dependeria de representação dele, mas ele não representou, e está aqui, ó, não fui eu que matei, sabe por que eu não matei? Se for um agiota ainda meio petulante, fala, eu até poderia matar, se ele não me pagasse eu matava, mas está aqui, ó, o recibo aqui, ó. Ele depositou na minha conta ontem o valor que eu tinha
emprestado para ele com mais os meus juros extorsivos, né? Então, não tinha nenhum interesse em matá-lo. Aí o delegado fala, poxa, vou ter que abandonar essa minha segunda linha de defesa. Vai ter que criar uma terceira linha. Bom, então será que ele tinha algum outro desafeto? Será que pode ter sido um atropelamento de alguém que estava muito bêbado e não viu o que estava acontecendo e passou por cima dessa pessoa? Bom, então vamos pegar as câmeras de segurança das ruas próximas do local para ver se alguém vinha vindo dirigindo com esse carro em alta velocidade já antes, bêbado, fazendo zigue-zague, etc. Isso é atividade de investigação, né? Do ponto de vista metodológico, isso é um método abdutivo, né? Um método não é nem dedutivo nem indutivo. O método abdutivo é um método que, a partir de determinados elementos, eu formulo uma hipótese e vou buscar a confirmação daquelas hipóteses, né? Eu parto dos fatos para a hipótese, para daí tentar justificar a minha conclusão, né? Estudado na filosofia, o Charles Peirce desenvolveu esse método, explicou, sistematizou a abdução, mas muito antes disso, quem gosta de ler romances policiais, quem usa esse método, e é famoso, clássico, por usar um método abdutivo, embora não chame de método abdutivo. Quem lê as obras de Sherlock Holmes vê que o que o Sherlock Holmes faz é isso, né? A partir de determinada pista, ou pistas, ele formula uma hipótese, e aí ele sai, né, procurando elementos para explicar aquela hipótese. Essa é a atividade de investigação, né? Aí eu falava para o Alisson, quando ele pergunta, posso contratar detetives para as atividades probatórias? Veja, Alisson, juridicamente, a atividade investigatória ela é diferente da atividade probatória. E eu vou destacar duas grandes características, uma jurídica e uma epistemológica. E acho que fica fácil de entender. A grande diferença jurídica, e nós vimos quando estudamos os princípios, é que a atividade probatória ela se desenvolve no processo e em contraditório. A nossa Constituição diz os acusados dos processos judiciais ou administrativos, aos acusados em geral e aos litigantes em processos judiciais ou administrativos são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Então, quando eu tenho processo, eu tenho contraditório. E o artigo 155 do Código de Processo Penal diz que o juiz formará a sua convicção, juiz, portanto, estamos falando de processo, formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório, vírgula, não podendo fundamentar sua conclusão exclusivamente nos elementos informativos obtidos na investigação. Veja que o legislador tomou até um cuidado terminológico de falar que prova é produzida em contraditório e que o que é investigação que não é contraditória produz são elementos de investigação ou elementos de informação. Então, nós podemos fazer uma distinção entre atos de investigação de um lado, que são realizados sem contraditório, e atos de prova ou atos de instrução de outro lado, que são realizados em contraditório, né? Esta é uma diferença do ponto de vista jurídico muito importante. Numa fase não contraditória, nós estudamos que o contraditório implica dois elementos, informação e reação. Lembram-se disso? A parte tem que ser informada e pode reagir. Na investigação, eu não tenho contraditório, né? A investigação é inquisitória, né? Até se nós pensarmos na própria origem histórica, canônica da Inquisição, a Inquisição é um trabalho de uma pessoa só. A Inquisição é um trabalho do inquisidor.
e solipsisticamente reúne em si todas as funções a serem realizadas. Ele investiga, ele acusa, ele decide. Então, essa diferença é muito importante, porque se no processo uma parte produz a prova, a outra é intimada, ela pode participar da produção daquela prova. Ainda que seja uma testemunha de acusação, eu posso fazer perguntas para aquela testemunha. Quando tem uma testemunha de defesa, o Ministério Público também pode fazer pergunta. E se a testemunha da acusação fala algo, eu tenho direito, através das minhas testemunhas de defesa, tentar produzir uma contraprova, uma prova negativa, mostrar que aquela pessoa está mentindo. Então, essa é a importância do contraditório para a produção da prova, não nessa fase de investigação preliminar, mas na fase probatória. Já o inquérito policial, ou mesmo as investigações pelo Ministério Público, ou ainda a minha investigação defensiva, vamos dizer que eu tenho uma testemunha muito colaborativa que resolva comparecer no meu escritório, ela não se faz em contraditório, ela é unilateral. Justamente por isso é que ela tem um valor restrito. Na verdade, não é que ela tem um valor probatório restrito, é que se as coisas funcionassem direitinho, a finalidade da fase de investigação não é pelo menos numa investigação judicial, processual penal, é colher fontes de prova para possibilitar que em juízo as partes requeiram a produção dos meios de prova correspondentes. É claro que a autoridade policial vai procurar fontes de prova para verificar se aquilo confirma ou não a hipótese preliminar dela. Então ela vai ouvir testemunhas, ela vai pedir a busca e apreensão para ver se encontra a arma do crime na casa do suspeito, ela vai pedir uma interceptação telefônica, mas a prova vai ser produzida em juízo depois. Então, se eu ouço uma testemunha que diz, não sei nada, eu estava lá, mas não vi nada na briga na boate, isso é um ato de investigação. Aquela testemunha não vai ser ouvida. Aí eu ouço, em juízo eu não vou requerer o depoimento daquela testemunha A. Aí eu ouço a testemunha B, ela fala, não, eu estava lá, eu estava junto, eu vi por que foi a provocação, porque um derrubou, esbarrou no outro, derrubou um copo de uísque na blusa dele, aí o cara começou a reclamar, o outro reclamou, jogou mais uísque que ele ainda tinha no copo na cara dele. Bom, então reproduz esse depoimento, aí o Ministério Público fala, bom, essa pessoa é importante para eu requerer como testemunha, para ser ouvida em juízo. Né? Então, uma coisa é investigar fontes de prova, outra coisa é produzir meios de prova em contraditório em juízo. Deu para entender? Tudo bem? O Caio pergunta, a defesa preliminar, antes da aceitação da denúncia, não é considerada contraditório? É em contraditório, sim, o Caio, como a própria denúncia já é peça judicial e produzida em contraditório. Mas o que elas vão trazer são esses elementos da investigação para o juiz decidir se recebe ou rejeita a denúncia. Os elementos da investigação têm essa finalidade, né? Ele tem a finalidade de servir, primeiro, para que o acusador, em regra o Ministério Público, mas também pode ser a vítima nos crimes de ação penal privada, formule um juízo provisório, é o caso de acusar ou não. Porque vamos imaginar que essa investigação chegue a um resultado inconclusivo. Achei lá, eu investigo o atropelamento, se foi o cara que brigou na boate, não foi ele. Aí eu investigo se foi o agiota, não foi ele. Aí eu investigo se vinha alguém dirigindo bêbado antes, fazendo zigue-zague em excesso de velocidade, não encontro ninguém bêbado. Aí eu vou começar a investigar, bom, será que ele tinha um inimigo porque ele saía com uma mulher casada? Não. Será que ele tinha brigado no trabalho com alguém? Não. O delegado vai falar no final do interrogado do inquérito dele, vai ser o quê? Fez isso, fiz tal linha de investigativa, foi desmentida por isso, fiz aquela linha, foi desmentida por aquilo. Não tem elementos suficientes. O Ministério Público não vai denunciar, vai pedir o arquivamento desse inquérito policial. Agora, o Ministério Público denuncia. Aí a defesa é citada e vai apresentar a resposta preliminar dela, né? Vamos imaginar que a autoridade policial não tivesse feito a investigação direito, pegasse o telefone, fizesse o relatório e falasse, o culpado é o agiota, denuncia o agiota por homicídio. Eu, defensor do agiota, ia falar, tá aqui, estou juntando o recibo de que ele pagou a dívida. Se o motivo do meu cliente ser acusado é porque ele estava pressionando o fulano para pagar e como o fulano não pagou,
até para dar exemplo para outros devedores, ele foi lá e matou o devedor, está aqui, ó, acabou seu motivo, desapareceu seu motivo. Meu cliente não tinha nenhum interesse em matar essa pessoa. Então, sim, Caio, a resposta à acusação já é em contraditório. E ela já pode apresentar elementos de defesa, de investigação defensiva ou explorar o resultado que aqueles elementos da investigação defensiva da polícia trouxeram. É em contraditório. Mas eu ainda estou numa fase que não há produção da prova em juízo. É só se o juiz receber essa denúncia e aí eu passo para a produção das provas, tá bom? Eu vou acender a luz aqui, que está escuro, já continuo. Melhorou. Tudo bem até aqui? Com relação à investigação, um outro papel da investigação, uma outra finalidade da investigação, diz respeito às medidas cautelares. Né? Já estudaram medidas cautelares, tutela de urgência, antecipada, cautelar? Estão estudando? Ainda não? Mais ou menos. Então, vamos lá. O processo, e no nosso caso o processo penal, né, ele vai ter um resultado final, ou condena ou absolve. Só que, como o próprio nome diz, processo significa algo que tem começo, meio e fim. Nasce, se desenvolve, termina. Processo não é algo instantâneo, o processo demanda um tempo. Só que esse tempo, as coisas podem ir se alterando ao longo do processo, e esse tempo que o processo necessita pode fazer com que, ao final, se eu não tomar nenhuma medida assecuratória de pessoas, de coisas, quando venha o resultado final, aquele resultado seja absolutamente ineficaz. Né? Então, se eu estou acusando alguém de um crime e essa pessoa está dando todos os sinais que ela vai fugir, e eu sei que ela ainda é um nacional de um outro país, se ela for para o país dela, não é possível a extradição de nacionais como no Brasil, eu não vou conseguir investigar aquela pessoa. Então, vou ter que tomar alguma medida cautelar para que ela não fuja. Né? Pode ser simplesmente reter o passaporte dela. Pode ser, em casos mais extremos, decretar a prisão dessa pessoa. Para que isso? Já é para punir? Não, essa não é uma medida satisfativa. No caso do processo penal, significa punitiva. Essa é uma medida assecuratória, cautelar. Veja, se a medida fosse só antecipar a punição, toda vez que alguém confessasse um crime, eu já tinha que impor uma medida cautelar a essa pessoa, tá certo? Que é mais chance dela ser culpada do que ela própria confessar a prática criminosa no inquérito, mas não é assim que a coisa funciona. Então, às vezes, no começo ou no meio da persecução penal, eu já preciso de alguma medida cautelar para assegurar a produção da prova em contraditório ou para assegurar o resultado final do processo. Veja que, às vezes, eu preciso dessa medida cautelar antes mesmo de começar a instrução. E aí, o que fornecerá ao juiz elementos mínimos para que ele entenda que é provável que lá na frente a pessoa venha a ser condenada? É o inquérito, é a investigação. Vocês lembram lá de teoria geral do processo? A tutela cautelar tem como um dos seus requisitos o chamado fumus boniuris, a fumaça do bom direito, a plausibilidade daquela tutela invocada. Então, para isso eu preciso de elementos de convencimento. Se eu estou na fase inicial, muitas vezes ainda antes da fase de instrução, às vezes antes da denúncia ou antes da resposta, como o Caio perguntava, é o inquérito que vai servir de base também para a decretação dessas medidas. Ok? Tudo bem? Deu para entender um panorama geral da investigação? Alguma dúvida, algum ponto que vocês querem ver esclarecido? Então, vamos lá. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu ia, professor, no slide que você disponibilizou no Moodle, você fala que tem a possibilidade de defesa na investigação preliminar. Isso. Essa possibilidade é justamente
no juízo de admissibilidade? Ou... Não. Ao longo da investigação, Arthur, a possibilidade de defesa é contra alguns atos. Um desses atos podem ser as medidas cautelares que eu acabei de falar. Então, por exemplo, o delegado de polícia vai lá, pede a minha prisão temporária e o juiz decreta a minha prisão temporária. Eu ainda estou na fase de inquérito, mas eu posso me defender. Não tem contraditório, mas eu fui preso, eu vou ter acesso aos elementos daquele inquérito, posso pedir para o juiz para revogar a minha prisão temporária, posso entrar com habeas corpus para proteção da minha liberdade. O delegado de polícia pede, ainda na fase do inquérito, uma busca e apreensão. Eu tenho minha casa invadida, entre aspas, e os bens são apreendidos. Só que aquela decisão que decretou a busca e apreensão não estava fundamentada. Ou aquela decisão que decretou a busca e apreensão foi decretada por uma autoridade incompetente. Eu vou poder me defender, alegar que aquela prova é ilícita, pedir para devolver os bens apreendidos. Porque, embora a investigação se desenvolva perante a autoridade policial, em regra, quando é inquérito policial, embora quem presida a investigação seja a autoridade policial, às vezes, no curso da investigação, eu já preciso de algumas medidas que restringem direitos fundamentais. Vida, liberdade de comunicação telefônica, privacidade, no caso de quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal, domicílio, no caso da busca domiciliar, liberdade, no caso de prisão. E toda vez que eu preciso de uma restrição de direitos fundamentais, a palavra final não é da autoridade policial, é de um juiz. Aí mesmo eu estando no inquérito policial, eu tenho que ir a juízo requerer aquela medida. Prisão preventiva, prisão temporária, busca e apreensão, interceptação telefônica, interceptação telemática, quebra de sigilos, etc. Essas medidas, embora sejam tomadas na fase de investigação, elas são medidas que decorrem de uma ordem jurisdicional. E aí eu posso me defender contra essas medidas. Tudo bem? Deu para entender? Professor, para investigar fake news, o tribunal estaria usurpando o poder de polícia? Henrique, boa pergunta. Na verdade, é o seguinte, quando a ação penal não começa em primeiro grau e começa em tribunal, que é o que nós chamamos de foro por prerrogativa de função, embora haja uma atividade investigatória, e pode até haver um delegado de polícia, o responsável por essa investigação é um membro daquele tribunal. Inclusive, o próprio início da investigação depende de autorização do tribunal. Então, eu tenho lá o chamado relator, que vai ser o relator daquele inquérito policial, que nesse inquérito aí do fim do mundo é o ministro Alexandre de Moraes. Mas, veja, não é ele que vai investigar, não é ele que vai lá bater na casa da testemunha para ouvir a testemunha. Mas toda a investigação fica sob a presidência dele. Mas aí não é uma usurpação da função da polícia, porque é um correlato do fato daquele processo penal, por uma exceção constitucional, ser atribuição do tribunal. Então, se o processo vai ficar sob a responsabilidade do tribunal, os regimentos internos dos tribunais prevêem que também haja um relator que seja o responsável pela investigação. Mas ele é muito mais um responsável pelos atos jurisdicionais que precisam ser praticados nessa investigação. Então, decretar prisão preventiva, decretar prisão temporária, busca e apreensão, quebra de sigilos, etc. E, o que está agora em toda a ordem aí de discussões, arquivar ou não arquivar a investigação ao seu final. Não sei se eu respondi. Tudo bem? Ok. Então, dito isso, quando eu digo que nós temos uma investigação e que nós precisamos ter justa causa, e isso é verdade, continuo naquilo que eu falei no começo, não dá para eu instaurar... Deixa eu ver. E a questão do tribunal dar início a essa investigação de ofício? Bom, Mike, isso vamos dizer assim, há uma exceção bem específica no regimento interno do Supremo Tribunal Federal de quando que as investigações podem ser atribuídas ao Supremo Tribunal Federal, inclusive nos casos de crimes cometidos. Veja,
O Supremo deu uma interpretação ali, ao meu ver, totalmente equivocada. O regimento interno fala em crimes cometidos nas dependências do Supremo Tribunal Federal. É o que faz sentido. Você imagina que está lá no plenário do Supremo julgando alguma coisa, tem duas pessoas lá na assistência, na plateia, e elas saem no tapa uma com a outra e começam a brigar lá. Aí vai chegar um delegado de polícia e falar, está suspensa a sessão do Supremo Tribunal Federal, vou interditar o local aqui, etc. É natural que esse caso fique sob também a investigação do Supremo Tribunal Federal. Mas lá não foi um crime cometido nas dependências do Supremo. Interpretaram que era um crime cometido contra o Supremo Tribunal Federal. Não me parece que, em hipótese nenhuma, quem vai julgar possa dar início a uma investigação. E eu acho que a resposta é fácil, Mike, dá para vocês entenderem. Eu disse a vocês, por um método abdutivo, quem investiga antecipa mentalmente a hipótese a ser investigada. E esta atividade de antecipação mental da hipótese compromete psicologicamente o investigador com aquela hipótese. Porque se ele instaura a investigação para verificar aquela hipótese, é porque na cabeça dele aquela é a hipótese preferível. Não tem problema que um investigador faça isso. Porque na estrutura normal, não é o investigador que vai julgar. Ele investiga, busca elementos de investigação, confirma a hipótese dele, faz o relatório e acabou a atividade dele. Depois é o Ministério Público que vai denunciar. E o papel do Ministério Público não é mais um papel de ficar formulando várias hipóteses e substituindo a hipótese. Ele coloca uma hipótese, uma imputação perante o Poder Judiciário. E aí, ao final, o juiz vai julgar de acordo com as provas. Se tem ou se não tem provas. Então, veja, uma pessoa formula hipóteses provisórias e investiga, a autoridade policial. Se compromete psicologicamente com aquela hipótese investigada. Mas não tem problema. Por quê? Porque não é ela que vai formular a hipótese acusatória. Quem vai fazer isso é o Ministério Público. E não tem problema o Ministério Público formular a hipótese acusatória e, portanto, se vincular àquela hipótese acusatória. Por quê? Porque não é ele que vai julgar. Quem vai julgar é o juiz. E o juiz não formulou hipótese nenhuma. Ele tem diante de si duas hipóteses. A hipótese acusatória, que é a tese, e a hipótese defensiva, que é a antítese. E ele vai ter as provas de acusação e as provas de defesa para verificar qual daquelas duas hipóteses tem maior suporte probatório e decidir imparcialmente. Como o Mike já bem percebeu, quando um tribunal, cujo papel deveria ser de ser este último sujeito, que vai julgar diante de hipóteses formuladas por outrem, formula a hipótese, instaura a investigação, ele está juntando tudo na mesma pessoa. Ele está formulando a hipótese, ele está investigando, e depois quem vai decidir? Ele próprio. E por isso compromete a imparcialidade do julgador. Poderia até acontecer isso. Eu poderia até destacar um ministro para investigar. Mas aí o regimento interno do Supremo tinha que prever que esse ministro que faz essa atividade de investigação fica o quê depois para o processo? Impedido de julgar. Isso é incompatível com a imparcialidade que se exige de um julgador. Tudo bem? Henrique, qual o papel da vítima no inquérito? A vítima é ouvida como fonte de prova. Na ação penal condenatória, a vítima pode até ser um assistente da acusação, que é a figura do chamado assistente, né? Mas no inquérito ela não tem nenhuma participação. O assistente de acusação é uma figura formal na fase processual, mas na fase do inquérito não. Claro, a vítima vai poder... Eu já fui contratado como advogado de famílias de vítimas e eu vou lá acompanhar o inquérito, vou sugerir alguma prova, mas é um trabalho muito mais, vamos dizer assim, não vou dizer informal, mas é um trabalho que não há um status jurídico próprio em termos de requerimentos na fase de inquérito. Tá bom? Tudo bem? Veja, quando eu digo a vocês que a justa causa para ação penal é indispensável e que o inquérito serve para dar justa causa para ação penal, isso não significa que o inquérito policial seja indispensável. O Código diz que é possível que a vítima ou qualquer pessoa forneça
peças de informação ao Ministério Público, e se essas peças de informação já forem suficientes, eu posso denunciar alguém sem inquérito policial. Não posso denunciar alguém sem justa causa. Quem me dá a justa causa normalmente é o inquérito policial. Mas às vezes eu tenho justa causa sem a necessidade de inquérito policial. Seja porque essa investigação já foi feita por outros órgãos, ainda que ele não faça uma investigação criminal, mas ele faz uma investigação dos mesmos fatos. Por exemplo, a Receita Federal não investiga crime de sonegação fiscal, mas ela investiga se um contribuinte deixou de pagar o imposto corretamente. Quando ela conclui aquela investigação, se ela foi bem feita, e ela fornece aquilo para o Ministério Público, muitas vezes o Ministério Público não precisa instaurar um inquérito policial. Por quê? Porque a investigação já está feita. Embora ela fosse uma investigação para fins não penais, mas como o fato da vida é o mesmo, aquilo pode estar esclarecido. Pode ser que o Ministério Público não precise de inquérito policial e já ofereça a denúncia. Ah, então não tem justa causa? Tem. A justa causa é essa investigação prévia. No que não tem é inquérito policial. Às vezes, alguém pode estar sendo acusado de lavagem de dinheiro. E o que é a investigação prévia? É uma atividade que não é de polícia, mas é do COAF, que é a Unidade de Inteligência Financeira, né? E ela já tem um relatório que tenham todos os elementos de o que aconteceu, quem atuou. Às vezes, sequer houve uma investigação prévia, né? Imaginem vocês que hoje haja uma reportagem do jornal ofensiva a alguém, né? Essa pessoa pode eventualmente ser denunciada, se oferecida uma queixa diretamente, né? Vou usar o exemplo que é conhecido de todos nós, né? E vejam que realmente, do ponto de vista dos fatos, não precisa de investigação nenhuma. O erro está na interpretação jurídica daqueles fatos. Eu ia dar o exemplo de alguém que faça uma reportagem de jornal, um texto no jornal, assinado, e ofenda a honra de alguém. Eu preciso de inquérito para oferecer uma queixa-crime? Não preciso, né? Vocês viram que recentemente, numa tentativa absurda de intimidação e de uma falta de noção de que o exercício dos cargos públicos submetem os seus titulares a uma crítica social em relação às suas funções, por um texto publicado no jornal do professor Conrado Hübner, né? O procurador-geral da República ofereceu uma queixa-crime contra o professor Conrado. Precisou de inquérito policial? Não, os fatos estavam esclarecidos. A dúvida sobre o que foi dito, entre aspas? Não, é o que está escrito, é o que está no texto da reportagem. A dúvida sobre quem escreveu aquilo? Não, é um texto assinado. Tenho qualquer controvérsia fática? Nenhuma. A questão é, isso é crime ou não? Precisava de inquérito policial para apurar os fatos? Não precisava. Os fatos são certos. Foi oferecida a queixa, o equivalente à denúncia. Ele vai ser citado e vai apresentar a resposta e vai dizer, os fatos são esses, exatamente esses. Só que esses fatos são atípicos. Isso não é crime contra a honra. Isso é exercício legítimo numa democracia da liberdade de expressão e do direito de criticar o mau exercício do poder público por quem exerce as funções públicas. Liberdade de cátedra, etc, etc, etc. Mas então, nem sempre será necessário que haja essa investigação prévia, ok? E qual o resultado final desse inquérito? Ele vai servir de base para uma denúncia ou queixa e, quando ele for inconclusivo, nós falamos que o inquérito será arquivado. Vejam, arquivar um inquérito não significa dizer que aquela pessoa ou que alguém que foi investigado foi absolvido. Muitas vezes o inquérito é arquivado por ausência de elementos que permitam concluir quem foi o autor do crime ou como os fatos se passaram. Esse inquérito arquivado pode ser reaberto posteriormente? Pode, se surgirem notícias de novas provas. Vamos lá continuar no nosso exemplo do atropelamento lá. Vamos dizer que depois que foi arquivado o inquérito pela autoridade policial, porque ela concluiu que não foi
quem brigou na boate, porque ela concluiu que não foi o agiota, porque ela concluiu que não vinha ninguém dirigindo bêbado. Ela arquiva o inquérito e fala, não dá para saber quem é o proprietário do veículo ou quem estava dirigindo o veículo. Aí passa um tempo, vem a notícia de que tinha uma testemunha que estava lá e tirou a foto do veículo. Alguém descobre, sei lá, alguém estava lá na porta da boate fazendo uma selfie assim, e tira a foto e lá atrás aparece o carro com os números da placa do carro. Aí eu falo, opa, tem uma nova fonte de prova agora, então vamos investigar. Eu não tenho a placa inteira, mas eu tenho os 4 números, eu tenho o modelo do carro, eu tenho a cor do carro, vamos oficiar para o Detran para saber todos os Jetas vermelho de ano tal a tal, quais têm a placa, que os números finais sejam tais e tais. Reabro aquela investigação que já estava arquivada. Isso é perfeitamente possível. Tudo bem? Podemos prosseguir? Ok. Vimos a atividade preliminar, que é a atividade de investigação. Qual é a próxima atividade da persecução penal? Então, eu disse, a primeira fase é uma fase investigativa. Se ela é inconclusiva, o inquérito está arquivado, acabou, a partir dali a persecução penal parou na primeira fase e parou de uma forma negativa, inconclusiva. Não dá para a persecução penal prosseguir. Normalmente, se o inquérito policial colhe elementos de prova, de investigação, esclarece os fatos, vamos dizer assim, aquilo é encaminhado ao Ministério Público para que o Ministério Público faça o quê? Exerça a ação penal. A Constituição estabelece no artigo 129, inciso 1º, que compete privativamente ao Ministério Público o exercício da ação penal pública. Então, é o Ministério Público que denuncia e só o Ministério Público que denuncia. É claro, nós estamos falando, e vocês já sabem, embora a denúncia seja a regra, ela não é o único meio para o exercício do direito de ação penal. Excepcionalmente, vocês já viram em processo penal, em direito penal, há alguns poucos crimes que são perseguidos mediante ação penal de iniciativa privada. A lei diz que para esses crimes não é o Estado, através do Ministério Público, que exercerá o direito de ação, mas a vítima ou seu representante legal que exercerá a ação penal através da chamada queixa-crime. Então, esta é, vamos dizer assim, o início da fase processual, o início da acusação. Quanto à forma, normalmente, estes são atos escritos. A denúncia oferecida por escrito, a queixa oferecida por escrito. Excepcionalmente, apenas no procedimento especial dos juizados especiais criminais é que se possibilita o oferecimento de denúncia ou queixa verbal. Mas o que é o principal quando nós pensamos na acusação? Bom dia, filhinha. Tudo bom? Bom dia, meu amor. O que é o principal quando se pensa na acusação? É que a acusação tem o grande papel, a denúncia, de delimitar o objeto do processo. É na acusação que eu formulo a chamada imputação penal, que significa... E aqui eu não estou falando de imputação no sentido de o autor do crime era imputável, isso é, era lúcido das suas capacidades mentais, não tinha doença mental, era maior de 18 anos. Eu estou falando em imputação no sentido de responsabilidade, atribuir algo a alguém. Por isso, inclusive, que eu falo que o menor de 18 anos é inimputável. Aquele crime não pode ser atribuído a ele, porque ele ainda não tem responsabilidade. Mas quando nós falamos em imputação no processo penal, a imputação é exatamente isso, é atribuir um fato criminoso a alguém. Então eu vou dizer, o Antônio, no dia 11 de novembro de 2019,
utilizando um revólver marca Taurus, calibre 38, numeração XPTO, efetuou 3 disparos de arma de fogo contra Joaquim. As balas atingiram Joaquim e causaram as lesões descritas no exame de corpo de delito de folhas tais. Estas lesões foram a causa da morte de Joaquim. Que Antônio, para atirar em Joaquim, ficou escondido atrás de um muro, esperou Joaquim passar quando ele efetuou os disparos pelas costas. Esses 3 disparos efetuados pelas costas, de modo sorrateiro, impediram a defesa da vítima. Isto posto, denuncio Antônio pela prática de homicídio qualificado, pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pedindo que ele seja citado, processado, no caso desse crime que é de júri, ao final pronunciado, mas se fosse um outro crime, ao final condenado às penas do artigo tal. Isto é a denúncia. E vejam que é curioso, é tão importante essa imputação e essa delimitação dos fatos. Talvez nesse contexto que eu mencionei a vocês, de um homicídio, de um crime material, de resultado, seja menos. Porque a gente já antevê qual pode ser a acusação. Mas se nós pensarmos, por exemplo, num direito penal econômico, com crimes meio etéreos, desmaterializados, crimes que você não tem um resultado sensível, naturalístico, perceptível, Então, são crimes contra o sistema financeiro, porque atingiu a rigidez do mercado, ou mesmo pertencimento à organização criminosa. São crimes que, às vezes, eu tenho uma investigação que tem um mundo de coisas. O cliente me procura, ele é um diretor financeiro de uma empresa que está envolvida num possível esquema de corrupção. Eu falo, do que eu estou sendo investigado? Nesse primeiro momento, eu falo para ele, certo, do mundo. Porque vão poder te denunciar por organização criminosa, se acharem que qualquer coisa que você fez com o dinheiro era uma forma de ocultar o pagamento, você vai poder ser denunciado por lavagem de dinheiro. Se esse pagamento envolveu qualquer documento que tenha informação que não é verdadeira, você vai poder ser denunciado por falsidade ideológica. Se acharem que esse dinheiro era para chegar nas mãos de algum funcionário público, algum político, você vai poder ser denunciado por corrupção. Se acharem que você e uma outra empresa do mesmo segmento estavam fazendo isso para alguma forma de dominação de mercado, vocês vão poder ser denunciados por um crime de cartel. Então, às vezes, e a investigação serve para dele buscar os fatos, entender, saber como aquilo se passou. Quando às vezes eu falo para um cliente, e ele às vezes estranha, eu falo, a denúncia é um grande momento. A denúncia é um momento ótimo para a defesa. Ele falou, mas como assim a denúncia é um momento ótimo para a defesa? Aí eu falo, quando a gente está no inquérito, é uma pizza inteira. Você não sabe o que vai vir. Quando vem a denúncia, eu tenho lá o pedaço de pizza pelo qual eu sou responsável. Eu falo, agora eu sei que eu estou sendo acusado do crime A e do crime B, por isso ou por aquele outro. Porque a imputação tem esse papel de delimitar o objeto do processo. Então, aí o Ministério Público não é mais o delegado que fica, formula uma hipótese, verifica, substitui por outra, formula uma nova hipótese, verifica, substitui por outra. O Ministério Público imputa o crime a alguém, coloca ali qual é a hipótese acusatória, qual é o fato a ser demonstrado e quem é o responsável por aquele fato. A partir desse momento, em relação àquele acusado, tudo mais que se investigou e estiver fora daquele fato, não é mais objeto do processo. Então, é por isso que às vezes vocês devem ouvir falar assim, a defesa a acusação é inepta, a denúncia é inepta, a denúncia não descreveu os fatos concretos em relação ao qual alguém está sendo acusado. E hoje o mais curioso, eu não sei se por má técnica ou por malandragem, nessas grandes operações, e são exatamente esses crimes etéreos,
Olá, eu acho que travou meu computador. Até onde vocês conseguiram ouvir? Professor, o senhor falou de crimes etéreos, uma coisa assim. Ah, isso, tá. Caiu. Então eu estava falando. Então, porque você veja, alguém vai lá e fala assim: ah, o fulano pertencia à organização criminosa. Né? O que eu quero dizer quando eu falar é uma acusação etérea? Bom, é claro, ele é o líder da organização criminosa, ou ele fala, bom, eu sou o cara, nós vamos roubar caminhão. Vamos, então o que você faz? Ah, eu sou o motorista do caminhão. E você não, você é o cara que vai junto para ameaçar o caminhoneiro. E você não, eu sou o cara que vou comprar a carga, tá? E revender a carga. Ah, ok, bom. Dá para entender o que é participar da organização criminosa nesse caso, né? Aí você vira e fala assim, e o cara, não, ele pertence a uma organização criminosa. Aí você fala, qual é a organização criminosa? Ah, é o partido político tal. Aí você fala assim, por que ele é uma organização? Porque, veja bem, esse partido político estava no governo. E segundo lá uma divisão de funções que eles fizeram, esse partido político ficou com a diretoria tal de tal estatal. Então, como ele ficou com a diretoria tal de estatal, ele dava cobertura para que ninguém investigasse o fulano de tal. Tá? E aí ninguém investigava o fulano de tal, esse fulano de tal poderia cometer corrupção, e aí o dinheiro que ele recebia da corrupção, ele devolvia uma parte para o partido. Ok, pode até ser que tudo isso é verdade. Pode até ser que A, B ou C daquele partido político soubesse disso tudo e desse a cobertura. Mas isso não quer dizer que todo mundo que pertence àquele partido político participava da organização criminosa. Isso não quer dizer que todo mundo que fosse empregado daquela empresa participava da organização criminosa. Aí eu falo, o fulano era diretor de marketing da empresa. Bom, sim, ele era diretor de marketing da empresa. Então, com isso, ele colaborava para a organização criminosa. Não, com isso ele integrava a empresa. Com isso ele fazia parte da empresa. O fulano era o terceiro vice-secretário do partido. Então, ele pertencia à organização criminosa. Não, ele pertencia ao partido. E olha lá que numa funçãozinha muito michuruca lá, talvez era mais para dar o nome dele lá, para ele se sentir importante. Vejam, pertencimento à organização terrorista. O fulano trocou e-mail com ele. Bom, a gente troca e-mail com todo mundo, a todo dia. Mas o fulano, ele é basco, ele é muçulmano, ele é verdade, agora porque ele e ele troca e-mail, ele tem que pertencer a uma organização terrorista, XP, não. Então, é nesse sentido que eu falo, a questão fica vazia. Veja, uma denúncia de homicídio, quantas páginas tem? 2, 3? Uma denúncia de furto, quantas páginas tem? 2, 3? Quando eu falo num crime clássico, ação, resultado, nexo causal, mudança no mundo exterior, é fácil narrar. E é fácil daí se defender. Eu vou dizer, não fui eu, era uma pessoa parecida comigo, eu furtei, mais furtei porque estava com fome, eu atirei, mais atirei em legítima defesa. Agora, hoje, se o fulano é advogado, e foi contratado para fazer uma estruturação tributária de uma empresa, se essa empresa sonegou impostos, o fulano participava da organização criminosa. Aí você começa aquela narrativa que só falta começar desde que o mundo é mundo, quando o homem surgiu na face da terra, né? Aí você faz uma história. Você não faz uma imputação. Então, nesse sentido, é que a denúncia delimita o objeto do processo, a acusação, propõe as provas que o Ministério Público quer produzir em juízo para demonstrar aquela acusação, mas ela ainda é uma peça narrativa. E o correlato à denúncia vai ser a resposta à acusação da defesa. E como é que eu digo que é fundamental? Por que eu digo que é fundamental a denúncia para a defesa? Porque é somente a partir do momento que eu sei do que eu estou sendo acusado que eu tenho condição de me defender. Quando eu disse a vocês que contraditório é informação e reação, é claro que eu pressuponho uma informação minimamente precisa. É por isso que o artigo 41 do Código Penal, nós vamos estudar no próximo semestre, diz: a denúncia conterá
a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. O que, quem, quando, como, por quê, qual motivo. Porque assim eu consigo me defender. Né? Se alguém virar e falar o seguinte, o Gustavo, no dia 11 de junho de 2021, por volta das 9 horas da manhã, ou das 8 horas da manhã, estava lá entregando propina para o político fulano de tal, no Rio de Janeiro, no endereço tal, entregando que é o escritório político do deputado Antônio. Eu vou dizer, opa, consigo me defender. Como é que você consegue me defender? Bom, eu consigo provar que nesse dia eu não estava no Rio de Janeiro, que eu não conheço esse deputado. Eu consigo provar que nesse dia eu estava dando aula, tenho até minha aula gravada. Agora, se eu disser o seguinte, o Gustavo ajudava pessoas a dar dinheiro para políticos. Como que eu vou me defender? Eu vou provar que desde que eu fiz 18 anos, em toda a minha vida, eu nunca falei com ninguém, eu nem insinuei a qualquer pessoa do mundo para que ajudasse e desse dinheiro para qualquer político. Você não consegue se defender. Então, a finalidade dessa etapa inicial do processo, né, é ela ser uma etapa de narrativa da tese acusatória, narrativa da tese defensiva ou antítese à tese acusatória, as propostas de prova para o juiz decidir. E essa decisão pode ser, inclusive, depois nós vamos ver que o código prevê, inclusive, a possibilidade de uma absolvição sumária. E aí, absolvição mesmo. Quando? Quando eu já consigo demonstrar na resposta a minha inocência. Às vezes dá para fazer isso, às vezes dá. Vocês imaginem, por exemplo, que nesse nosso exemplo aí fosse uma denúncia por briga na boate. A briga lá na boate, não é o atropelamento depois. E eu falasse, olha, realmente eu bati nele. Realmente eu quebrei o copo na cara dele. Mas eu fiz isso para me defender. Ah, como que você fez isso para se defender? Bom, ele me agrediu primeiro. Ele, lá na hora, depois que ele me agrediu, ele puxou uma faca que estava em cima do bar. Veio para cima de mim. Mais 2 amigos dele vieram junto para cima de mim. Eu estava só com uma garrafa na mão. O que deu para fazer foi bater a garrafa na cabeça dele para eu me defender. Utilizei moderadamente dos meios necessários para repelir uma agressão injusta e atual. Isso é legítima defesa. Ah, tá bom. E eu vou provar isso na instrução através de testemunhas que estavam comigo no bar. Dá para me absolver sumariamente? Dá. O Ministério Público está dizendo que eu agredi, eu estou dizendo que eu agredi em legítima defesa, o Ministério Público está dizendo que vai rolar as testemunhas tais, eu estou dizendo que eu vou rolar as testemunhas quais, mas o Ministério Público já disse que no inquérito foram ouvidas A, B e C, que disseram que eu, do nada, dei uma garrafada na cabeça da pessoa. Agora, eu posso narrar essa mesma história e dizer o quê? Conforme já está demonstrado através das imagens claras, precisas, da câmera de segurança, da boate, que eu consegui através da minha investigação defensiva. A boate tinha várias câmeras de segurança, basta olhar, ela demonstra exatamente a dinâmica dos fatos. Os rostos estão claros, até porque já era no final da boate, já tinha acabado a boate, a gente não queria ir embora, estava lá todo mundo já lá com a luz acesa, quando já tinha acabado tudo. Basta olhar o vídeo que você vê que eu estou agindo em legítima defesa. Se eu já conseguir demonstrar desde logo isso, eu já posso ser absolvido. Eu não posso ser condenado antecipadamente. Vejam que interessante, a Constituição diz, ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Ou seja, para que eu seja condenado, eu tenho direito a todo um processo em contraditório. Mas a Constituição não diz que ninguém será absolvido sem ter que percorrer todo o caminho. Eu não posso ter, diferente do processo civil, em que eu posso ter julgamento antecipado da lide, aí é julgamento nos 2 sentidos, procedente e improcedente. No processo penal, eu posso ter absolvições sumárias. Se eu demonstro desde logo a minha inocência, o juiz me absolve. E se ele ficou na dúvida? Aí ele vai para a instrução para ver como é que os fatos se passaram.
Deu para entender? A acusação? Alguma dúvida sobre a acusação? Então, com isso nós terminamos. Vimos as noções gerais, vimos a investigação, vimos a acusação e a correlata defesa. E aí, na aula que vem, nós vamos ver daí, né, pressupondo que a acusação foi recebida, instrução, decisão, duplo grau, quando necessário, e execução da pena. Tá bom? Boa semana para todos. Um ótimo dia dos namorados para aqueles que namoram, para aquelas que namoram. Saúde para todos, tá bom? Até semana que vem.